Saudações internautas e bem-vindos à Angopa, sexta-feira, mais um dia de conversas livres e estamos aqui presentes para falarmos e hoje com um tema que eu sei que lhe vai interessar. Quem decide ter o número de filhos? Como é que foi aí em casa? Aos que ainda não têm e pretendem ter, qual tem sido o exercício? Vamos por isso conversar hoje e mais uma vez aqui com a Núria de Souza, que é pedagoga, e estreia-se aqui para o programa o Aldino Jamba Pascoal, é professor. Aos dois queremos agradecer por terem vindo. Obrigado uma vez mais por terem aceitado o nosso convite. Obrigada, Florinda. Obrigada também aos nossos internautas, principalmente Conversas Livres. Muito obrigada pelo convite. Já sou de casa. Pois já. Bem-vindo ao mais novo de casa. Sim. O meu colega de painel. Pronto, sempre à vontade e obrigado pela convocação. Muito bem, durante aproximadamente 30 minutos vamos aqui conversar sobre um tema que eu penso que muita gente precisa saber sobre. Inclusive, não sei se o Aldino já é, mas a Núria já é mãe. E, na vossa opinião, quem deve ter a palavra final na decisão sobre o número de filhos? O homem ou a mulher? Ou devem os dois se chegar a um consenso? Bem, eu vou deixar a... Pode começar. Posso começar, né? Esse é um tema muito... É um tema muito cabeludo e é sensível. Sim, também. Porque ao falarmos dele, nós precisamos olhar para muitos fatores, assim como a qualidade do óvulo da mulher, a saúde reprodutiva, tanto do homem como da mulher. E muitas vezes, quando falamos de filho, pensamos que só as mulheres é que têm problema, mas também temos a questão do espermograma, que é a qualidade do esperma do homem. Depois temos que olhar também para fatores culturais, fatores religiosos. Graças a Deus que nós em Angola não temos essa questão de fatores culturais ou religiosos a interferirem Na decisão do número de filhos. E depois tem a questão familiar, depois vem a questão do casal. E no casal nós temos ali o homem e a mulher, porque nós mulheres... Estamos divididas, temos as modernas e temos as mais conservadoras. As modernas querem ter um ou dois. E depois tem a família que é tradicional, essa mulher moderna. A família depois também interfere. E temos aqui aquela mulher que é mais conservadora, que cresceu ouvindo que onde come um, come dois, come três, come quatro. Pois esse princípio vai chocar com a questão do fator socioeconômico, vai chocar com a questão carreira profissional. Então, dizer taxativamente quem deve definir o número de filhos que o casal deve ter, se calhar estaríamos a incorrer a um discurso não muito realístico, porque para definir isso nós temos que olhar para vários fatores que estão na base da chegada de um novo membro da família, porque um filho é um filho. A minha mãe sempre diz que ele vem com boca, precisa comer, precisa se vestir. Então, o casal precisa sentar, olhar para determinadas questões, sentar e ver aquilo que é melhor para eles. Numa primeira fase, vamos ter até 5 ou 6 anos. Quando estivermos menos apertados, aí vemos o que fazer. Aí vemos a fazer. E às vezes você quer vem 3, vem 4, vem 5. Também tem a questão biológica, depois tem a questão divina, que se te escolheu para ser mãe de trigêmeos, quadrigêmeos, na primeira gestação, não tens outra opção senão aceitar. Exatamente. Yeah. Então é um tema bem doce. Bem doce. Professor. Sim, pronto. Consigo perceber que a pergunta é direita, mas a resposta não vai ser direita. Porque, tal como a Núria disse, a resposta é depende. Aliás, na sociedade moderna, contemporânea, já não é um fator de imposição. As pessoas fazem de acordo aquilo que eles próprios programaram, sentarem. Mas também, muitas vezes, tal como se disse, há outros fatores que eu ainda insisto, culturais também, que podem influenciar na decisão de quantos filhos, por exemplo, quisermos ter. Quando falamos dessa perspectiva, por exemplo, religiosa, vamos ver que os filhos são uma bênção para os seus pais. E temos ainda correntes religiosas que defendem que podem vir quantos forem necessários sem nenhum problema. Mas, graças a Deus, a consciencialização
social tem levado a, sobretudo, olharmos para a condição econômica do indivíduo para conseguir sustentar o novo ser. Falávamos aqui, por exemplo, dos trigêmeos e, enfim, hoje pela manhã ouvimos um caso em Malange de uma jovem de 24 anos que deu à luz a quatro bebês. Sim. Um deles está assim meio complicado. E pior, o pai fugiu. O pai fugiu. Então, e já vem em rede nacional a pedir ajuda. Quer dizer que percebemos que durante a fase de namoro, talvez falhou aí muita coisa que levou com que essa pessoa, nesse caso, primeiro, com que o pai fugisse e com que, mesmo assim, porque há sinais, eu acredito que há sinais. Um pai que quer fugir, que quer desaparecer, mesmo antes de engravidar. Quais são os sinais, Aldino? Deixa sinais. Não, existem namoros conturbados, que mesmo assim as pessoas insistem. E se não namoraram? Foi só uma primeira vez. Aí já são outros 500. Mas digam, uma decisão sobre quantos filhos ter deve ser baseada no amor e na vontade de criar uma família numerosa ou nas condições económicas atualmente? Como é que vocês olham para este fator? O Aldino acabou de falar algo muito importante, de que muitas vezes vem o número de filhos que nós não esperamos. Florinda, eu penso que aí nós temos que também olhar para a preparação psicológica tanto da mulher quanto do homem. Porque o amor é uma decisão. E se nós estivermos a falar de decisão, nós estamos a falar de escolhas difíceis. Não é o sentimento. Aquele sentimento desaparece quando o bebê começar a chorar todos os dias. Pensa 4 crianças a chorarem das 3 da manhã até às 5 ou até às 8. Há bebês que choram muito. O amor aí passa. E vai que nos primeiros meses as mães nem têm tanto amor já assim como postam, né? Porque há quem diga que a gente romantiza muito a maternidade. Sim, eu sempre digo que não é nas primeiras semanas que nós amamos os bebês, os nossos filhos, não. Porque há muita coisa em nós que sofreu uma alteração muito grande, até, inclusive o formato do nosso cérebro também altera no processo da gestação. E quando o bebê nasce, o corpo começa a reestruturar-se. Nesse processo, há um choque muito grande. Tem a realidade, tem o pensamento, e depois há mulheres que têm que viver o período do luto existencial, que é aquela diferença entre o bebê ideal e o bebê real. Porque você idealizou um bebê, nasceu outro. Aquele período dá um choque que nós chamamos o luto existencial. Nesse processo não tem muitas... Você tem que escolher, tem que fazer escolha. E aí vem a questão da preparação psicológica, a questão emocional, espiritual, e depois vem a questão socioeconômica, que também é muito importante porque bebês gastam. Sim. Os recém-nascidos gastam muito. Descartável não demora, faz só uma semana. Tem que comprar sempre. Então... Desculpa cortar, antes pensávamos que 31 descartáveis eram para 31 dias. Afinal, não. E pegando na questão que a companheira colocou, há um ditado popular que diz: o amor não enche a barriga. Muito para além do aspecto psicoemocional que a doutora elegou, eu gostaria de pegar no aspecto social, financeiro, econômico-financeiro. Porque nós estamos em Luanda e a realidade de Luanda, quem consegue andar todos os dias por Luanda, consegue encontrar situações difíceis que levam as pessoas, nesse caso, os pais e as mães, a fugir, e os filhos próprios também a abandonarem os seus pais, porque não há forma de sustentabilidade dessas pessoas. Vamos dizer que podem ser 5, mas há quem, mesmo não está a conseguir. Não está a conseguir prover mantimento por vários motivos. Aqui também, se calhar, podemos depois elencar os motivos. Agora, é importante que as pessoas
começam a compreender que muito antes de querer ter um filho, precisa estar preparado. Aliás, há uma referência que se diz, nesse caso os teólogos dizem, Deus antes de criar Adão e Eva, preparou o espaço para onde eles vão ficar e deu-lhes também trabalho e depois colocou o próprio quê? O próprio Adão e Eva. Ou seja, antes de você colocar alguém no mundo, você precisa primeiro preparar, não é? Preparar o espaço físico, o espaço emocional, social, econômico, para que este mesmo filho venha e seja criado de forma que alegre. Não é de forma a desarrascar, mas numa sociedade como a nossa, ainda encontramos muitas resistências. Só queremos fazer para competir. Sim, essas resistências também são justificadas, porque nós temos a interferência cultural e familiar e era isso que eu queria perguntar a seguir. Dentro das novas famílias. Será que os valores culturais e tradicionais nesta decisão têm algum papel relevante? É fundamental que se olhe para este aspecto? Sim e não. Sim e não. Dentro da cultura nós precisamos conservar aquilo que é tradicional e precisamos mesmo abandonar aquilo que é arcaico. Porque se nós continuarmos a trazer para os dias de hoje aquilo que é arcaico, nós vamos, e já tem estado a acontecer, a tal pressão social que começa na família, a cobrança, o teu filho já tem 5, já tem 6, não vem o segundo porquê? Você está a ficar rijo, o que é que está a ficar rijo? Quem disse que as coisas aí ficam rijas? Tem que vir já o segundo. A moça... A Cláudia Raia mostra-nos que com 50 anos ainda é possível. Exatamente. A ciência hoje, por exemplo, é que nós não devemos nos apegar a esse fator para estender muito tempo para fazer o outro filho, porque o organismo, de facto, depois dos 30, o funcionamento já é diferente, mas também é importante que as famílias pensem ou repensem nos seus posicionamentos, porque não é só fazer. As crianças, hoje em dia, nascem com o fenômeno da aceleração, que nós olhamos para um bebê ou uma criança de 1 ano, já está muito avançado, já está a te pedir coisas que na altura em que você era criança, você nem sequer sabia o que era. E tem crianças que já têm essa predisposição para nascer. Parece que pensa, meu pai é rico, minha mãe é rica. Às vezes ninguém lhe treina assim, ela já nasce mesmo assim com esse fator inerente da sua personalidade. Então é importante que as famílias repensem os posicionamentos e não estejam a cobrar. É raro uma moça que tem um filho que já tem 10, 12 anos ir para um ambiente familiar e não lhe perguntar como é? O segundo? Nada. Ou um casal que não tem filho, decidiu não ter filho porque acha que não tem condições ainda para albergar um novo ser, ou tendo em conta aquilo que são as suas metas pessoais, profissionais e até mesmo familiar. Mas vocês entendem como? Não precisam de um pau, de uma raiz. Nem sempre porque não está a vir. É porque o casal decidiu mesmo não fazer dentro de 5 anos porque querem viver esse processo da maternidade de forma mais folgada. Mas nós temos a interferência cultural, familiar e social que é muito, 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 muito grande, e às vezes as pessoas veem-se obrigadas a aderir procedimentos a nível de consultas e tudo, mas só para saber se está mesmo tudo bem ou não. Mas às vezes está tudo bem, a pessoa só não quer fazer. Só a psique que incomoda um bocadinho por conta da pressão social. Sim, exatamente. Nesta questão cultural, precisamos desconstruir uma situação. Quando falamos da cultura, estamos a falar daquilo que foram nossos antepassados. Porém, naquelas épocas, os filhos eram praticamente criados em comunidade. Hoje não. Hoje a pessoa te pressiona a ter um filho, mas quando você ter esse próprio filho... Ninguém te ajuda. Nem vem te visitar. Nada. Naquele contexto era assim, os filhos eram criados em comunidade, a educação era comunitária, tudo de forma comunitária. Por isso que as pessoas pressionavam, porque sabiam que você vai dar à luz, mas nós vamos ajudar a criar esse... Inclusive as casas, as portas eram todas assim, né?
todas, a porta daqui, dá para aqui, dali, dá. Nem Todos acordavam nem e... quintais, se calhar, né? Não tinham quintais, era mesmo assim as construções. Hoje em dia os prédios, um virou dali, o outro virou para aqui. E eu quando falava de resistência, caríssimas, há um fenômeno que tem estado a acontecer e tem a ver com a competição. Hoje nas zonas suburbanas, os jovens competem. Já tens quantos? Daqui a pouco vais fazer mais um. Eu já tenho 2, você nada. Não vamos. Quer dizer, parece que a questão de gerar. E são pessoas que o seu dia a dia é mesmo assim, sem renda, sem emprego, mas estão a acumular quê? Crianças, como se fosse uma competição, um desporto. E colocando esses mesmos petizes à custa dos seus pais. Quando eles próprios tinham que sustentar. Este fenômeno é muito comum, principalmente em Luanda. Também. Eu, por exemplo, venho de um município chamado Viana. Viana hoje agora diminuiu, mas na altura era quase toda aquela zona. E por acaso, dou aula naqueles bairros considerados críticos. Estou a me referir ao bairro Caope, bairro Boa Fé, bairro Morro da Areia. E tenho conversado e convivido com as comunidades, com as pessoas. E é isso que se diz, é isso que se conta. Os jovens que contam-se quantos filhos têm, competindo um ao outro, são aqueles jovens que volta e meia ficam todo dia na rua. A jogar não territe. Já fazer como é que é? São lutadores também. Enfim, mas querem sempre competir. Não sei se há um troféu no futuro, se calhar vão receber um prêmio que nós não sabemos. É aquela herança educacional que ainda prevalece nos nossos bairros. Os pais não são assim. Não, muitos não são assim, mas passam a mensagem de que filho é riqueza. Onde come um, come 2, você tem que fazer filho, porque o filho é que vai te assegurar. Mas como é que o filho vai me assegurar se eu que o fiz não criei condições? Essa mensagem ainda se passa muito. Você tem que fazer filho porque o filho é que vai te cuidar. Você tem que fazer filho porque o filho é que amanhã vai trabalhar para te dar o sustento. Daí que essa mensagem que até hoje se passa ainda é a mensagem que estraga muitos casamentos, porque muitos pais criaram os filhos como reserva fundiária da família. Como é que vocês, o que é que vocês acham sobre a educação sexual e reprodutiva contribui para decisões mais conscientes? Temos de falar sobre esta educação sexual e a reprodução de seres, é importante? Sim, é importante, é extremamente necessária. E ontem eu estive a falar acerca disso. É importante que os pais conversem com os filhos sobre a saúde sexual, sobre a saúde reprodutiva e sobre o que é que eles esperam dos filhos. Eu preciso falar com o meu filho sobre a saúde reprodutiva porque vai que eu tenha um filho que não tem condições de gerar. Ou uma filha que não tem condições de gerar. Eu tenho que saber amparar essa filha e dizer que mesmo se você adotar, para nós não tem problema nenhum. Porque aquele amor que você tem, que você acumulou para dar para o seu biológico, você pode dar para uma outra criança que não é sua. Mas hoje, algumas famílias já têm a mentalidade aberta sobre a adoção, mas muitas não. Há família que se você falar, não quero engravidar, vou adotar. Você, teu é teu, do outro e do outro. Mas... A companheira Núria é uma pessoa muito moderna. Mas a palavra resistência não sai, mas dizer que de facto é importante. Não sei se é por coincidência. Também falava desse tema nessas 2 semanas, na matéria de biologia, quando aconselhava as meninas, quer dizer, os alunos da 8ª e 9ª classe, nestas perspectivas de reprodução, de educação sexual e reprodutiva. É de facto importante e interessante continuarmos a falar, porque as mentes só se abrem com informação, com educação, com instrução. Se estamos aqui a falar de resistência, estamos aqui a falar de tabus, estamos aqui a falar de coisas que ainda transportamos para essa realidade, é porque muitas pessoas daquele tempo não acessaram ao conhecimento atualizado dos tempos modernos e ficam conservados naquela coisa que eles querem. Que aprenderam, eu aprendi assim, cresci assim e ponto.
quando tinham que ser pessoas flexíveis. Exatamente. Mais do que o conhecimento disponível, a pessoa tem que estar predisposta a assimilar esse conhecimento, a aprender, a ir buscar. Eu acredito que nós que estamos aqui, talvez o conhecimento não recebemos dos nossos pais, talvez. Mas estamos a falar de uma forma muito aberta, na perspectiva também de mobilizar os outros, da necessidade de irmos à busca do quê? Do conhecimento. Aliás, há muita dúvida que paira sobre adolescentes. Eu até nem chamo mais de adolescência, eu chamava de aborrecência. Porque, pronto, é outro assunto. Mas quando a pessoa fala desse assunto, sente-se que os jovens e adolescentes têm motivação de quê? De aprender. E você percebe que eles em casa não recebem aquela instrução. Então, quando necessário, sempre que podemos, somos obrigados até interromper o programa normal para falarmos desses assuntos que são de facto importantes, porque senão, conforme estão as coisas, se não continuamos a falar. Mas vocês acham que na prática os casais conversam abertamente sobre o número de filhos que desejam, ou isso surge de forma muito espontânea? Alguns sim, alguns conversam, porque os casais, hoje em dia os jovens escolhem, alguns jovens já escolhem bem, não estão a escolher só por escolher, viu? Não, há jovens que escolhem bem, também aqueles que escolhem tudo à toa. E conseguem ter esse tipo de conversas. Eu quero ter 5, mas não significa que aquela decisão será taxativa, porque existem outros fatores que podem condicionar a chegada dos 5, ou então também não chegar. E é importante que o casal vá mais longe. Eu quero ter 5, e se não puder ter 5, como é que vamos ficar? Vamos adotar? Porque se calhar o ter 5 é porque ele cresceu numa casa que são muitos. Eu, por exemplo, não gostaria de ter poucos filhos. Eu gostaria de ter uns 6, porque nós crescemos só 3. E eu sei que crescer 3 irmãos, nós somos 3 irmãos, mas só crescemos os 2, porque a minha irmã foi viver na casa da minha tia, que foi ajudar a cuidar dela quando ela tinha dado à luz do seu primeiro filho, já não voltou. E só vivíamos os 2, eu e o meu irmão caçula. Então, eu não gosto muito de casas vazias. Eu gostaria que os meus filhos fossem muitos, fossem 6, mas tem a questão do contexto atual, do contexto, a economia, da economia, das próprias metas pessoais e profissionais que eu tenho, e depois também vamos olhar para fatores biológicos e tudo mais. Então, eu posso se calhar ter 3 biológicos e os outros adotar. Eu tenho essa mentalidade e essa consciência. Para mim, adotar 3 crianças é de boa. Desde que meus filhos cresçam os 6, tá bom. Então, eu preciso passar essa visão para a pessoa que estiver comigo. Olha, eu gosto de crianças, gosto de filho, até porque eu trabalho com elas. Sim. Mas assim, na lei, 6 barrigas, não sei, não acho que eu não vou aguentar. Então, vem mais 2 e podemos adotar 3. Por isso é que eu prefiro não falar de números, mas sim de 1 por 1. Ou seja, estamos preparados nesse momento, podemos sentar, vamos mandar vir mandamos vir. Depois de algum tempo, 5 anos, estamos bem, vamos mandar vir outro. Que não seja uma planificação como tal, mas... Porque de tempo em tempo, as nossas condições sociais vão alterando. Alternam. Às vezes, vamos dizer, queremos 6. Você vai fazer uma programação mental. E ao não chegar nos 6, pode gerar frustração. Também. Para não gerar frustração, companheira, estamos preparados, vamos conseguir sustentar? Vamos, fizemos. Tinha que ser esse. Ou seja, isso é o ideal. Não necessariamente que a... Não é real, né? Isso é o ideal. Não necessariamente que a programação cria frustração se você se preparar, porque mesmo se você não se programar, você pode ficar frustrado em função da modalidade do tipo de parto. Por exemplo, se for cesárea, a mulher já fica assim, vou passar mais. Então, eu penso que é uma questão de
traçar metas e adicionar um fator preponderante, flexibilidade. As tuas metas não podem ser tão rígidas, tipo estar num quartel militar. Não. Traça metas e flexibilizas. Cada organismo é um organismo, cada mente é uma mente. Talvez na mente da parceira vai criar aceitação e flexibilidade, mas na mente do parceiro pode não criar a mesma aceitação e a flexibilidade. Não podemos descurar o fator de um ou de outro, parar na frustração. Epá, queria ter, não consegui e pronto. Mas não é frustração de tipo, epá, estou embora, vou sair. Não. É uma frustração. Mas há homens que abandonam a mesma casa porque quando não está a atingir a meta do número de filhos. Não, temos que ser realistas. Há homens que abandonam as mulheres porque aqui tem questão. Abandonou porque só está a fazer rapaz. Abandonou porque só está a fazer menina. Abandonou porque não está a vir. Abandonou porque não está a vir muito. Acontece, estamos a viver isso na nossa realidade. E vocês acham que a religião deve ou não interferir neste tipo de escolhas? Interferir de modos a dizer irmãs irmã já tem 5 não pode. A religião está aí para fazer o papel da salvação da alma. Número de filhos não tem nada a ver com a orientação do pastor. O pastor pode olhar se calhar para a condição financeira do casal. E se tiverem a passar por algumas situações a nível de saúde, aconselhar, mas interferir, não pode, porque a religião tem a missão, é a alma. Sim. A alma que se revela no físico. Então, eu acredito que talvez a expressão não seria interferência, mas sim sugerir, aconselhar e orientar. Orientar sim, mas um pastor não pode me sugerir quantos filhos vou fazer. Por que de quê? Não quantos filhos vai fazer. Do tipo, já tem X. Por que não? Não, pastor, é antiético. Sim. É antiético. Não pode me chamar, por que não parar? O pastor não sabe das minhas... Às vezes eu sou a única filha. Às vezes na minha família são poucos e eu quero disparar uns 10 para aumentar o número. A questão aqui é que às vezes, os pastores também conhecem a realidade dos fiéis. Sim. E ele próprio sabe que você, com os 6, já não está a se aguentar. Mas não me... Não está a se aguentar, para que vir mais? Filhos, imagina, são 3 filhos dos 6, mas você como mãe ou como pai, não vive com nenhum. Todos você importa com os teus primos, teus tios, teus irmãos. Orienta-me à luz da Bíblia para eu resgatar meus filhos, lhes amar, lhes educar, lhes cuidar. Agora, sugerir, esse é um termo, isso é uma situação que está a trazer muitos problemas. Mas aquela máxima de que dizem que os pais, as esposas ouvem mais os pastores do que os próprios maridos, não é? Sim, está a ter muitos problemas em relação a isso, por conta dos pastores colocarem a colher na relação dos fiéis. Há muitas mulheres que dão ouvidos a sugestões que não deviam dar de pastores. O pastor tem que orientar, não sugerir, porque eu não estou casada com um pastor, eu estou casada com meu marido, o pastor orienta-me à luz da Bíblia. Agora, a sugestão, isso aqui eu vou receber de quem fiz o contrato de casar. Sim. Essa voz de comando de muitos pastores, pronto, tem... Vem mesmo por causa da tal sugestão. Tem seus positivos, tem seus negativos, sim. Eu ainda acho que pode muito bem orientar. Orientar sim, mas sugerir não. O fiel está a sofrer, o fiel está mesmo mal, quer dizer, e às vezes são escadinhas. Há pastores que dizem assim para as servas, chega já, não faz mais filho. E há pastores que estão a dizer, não lhe dá mais filho, ele está a se comportar mal, não lhe dá mais filho. Sim. Isso não é missão do pastor. E negativos também. Mas só que o que vem ao de si é mesmo esse negativo que eles impõem nas filhas deles. Não lhe dá mais filho. Há pastores, inclusive, que estão a aconselhar, não cozinha mais para ele. Para quê? Isso dava num tema muito bom. Talvez poderíamos... Mas está a acontecer. Está a acontecer. Okay. Eu cruzei-me com um jovem que disse, inclusive, que a esposa deixou de cozinhar para ele porque é o pastor que orientou.
Voltamos à essência da educação. Sim, e talvez antes de coisas, porque estamos assim já com o tempo a correr, eu gostaria de saber-vos, em contextos onde a mulher depende financeiramente do homem, primeiro é muito importante que vocês ajudassem-nos a perceber, ela tem algum poder de decisão? Tem, porque tem a questão biológica. Mas depende única e exclusivamente do senhor. Não, nós temos que sentar, independentemente de seres o provedor, e até porque não está a fazer mais do que a sua obrigação, é dever, está na Bíblia, mesmo que não tivesse na Bíblia, estaria legislado. É dever do homem prover. Agora, o facto de seres o provedor não significa que de 6 em 6 meses, mesmo eu não querendo, você vai querer filho só porque você que traz o alimento em casa. Não, tem que respeitar a minha predisposição genética, tem que respeitar a minha situação psicoemocional. A decisão não pode ser exclusiva só dele. Sim. Apesar do dinheiro vir dele, não faz mais do que a sua obrigação, repito, mas ainda assim a mulher deve ser chamada a opinar. E o marido precisa respeitar e levar em conta essa situação, a menos que ela queira também, né? Nos tempos modernos, o homem já não é mais um ditador. Será? Ou seja, não deveria ser mais um ditador. Esse é o ideal. Mas já conseguimos notar alguns sinais de mudança nessa perspectiva. Porque se o homem vai trabalhar, a mulher fica em casa, por exemplo, mas para o homem ir trabalhar bem disposto, alguém antes trabalhou para este homem em casa. Logo, o homem não pode ser aquele ser que dita as regras de tudo. A conversa é importante, o diálogo é fundamental para se construir um lar saudável, porque uma mulher que não tem voz, que não fala nada, e o homem só aquele que dita, que fala, não sei se esse lar podemos caracterizar como um lar saudável no contexto atual, né? Em gesto de conclusão, o que é que vocês gostariam de deixar? Primeiro, como conselho e talvez como incentivo para os casais que se vão construindo? Olha, nós precisamos repensar os nossos posicionamentos enquanto família, enquanto sociedade, enquanto igreja e enquanto casais. Os tempos são desafiadores. Nós temos vários fatores a interferir na saúde reprodutiva e sexual da mulher. A forma como nos alimentamos hoje não é a forma como nossos pais se alimentaram anteriormente. A forma como nos movemos hoje não é a forma como eles se moviam antigamente. A questão da mobilidade, a questão da alimentação, a questão do próprio esgotamento. Hoje temos várias síndromes que tanto o homem quanto a mulher estão sujeitos a passar por ela por conta da carga de trabalho. Há pessoas que têm que trabalhar em dois locais diferentes porque têm que aumentar a renda. Então, definir e cobrar taxativamente o número de filhos para um casal ou para uma família seria colocar mais peso na vida dessas pessoas. Então nós precisamos ser mais empáticos, inclusive nessa questão de fazer filho. Há mulheres mesmo que não podem gerar, estão a passar por algumas situações de saúde que não lhes permite usufruir dessa dádiva de carregar uma gestação, mas elas podem ser mães de coração e as famílias precisam abraçar isso de forma natural. Se eu não puder gerar, eu tenho amor para dar. Entre guardar esse amor e apodrecer, depois que é uma pessoa tóxica, eu prefiro desenvolver esse amor e dar na vida das outras pessoas que precisam, que não têm quem as possa ajudar. Mais sororidade para as mulheres, não é? Exatamente. Os homens também, porque eles sofrem no silêncio. Não falam, deviam falar, não sei porque que calam. Porque há muito homem a sofrer também com essa questão. Com o problema da infertilidade. Exatamente, não falam. O conceito familiar hoje agora é diferenciado. Hoje temos também aquela questão das famílias monoparentais, heteroparentais, ou seja, mais inclusivo. E a sociedade precisa começar a estar preparada para entender isso. Para entender isso, que homens e homens que querem se unir, mulheres e mulheres que querem se unir. Talvez estou a pegar num assunto muito pesado, mas esses são os 500. Mas em jeito de conclusão, eu poderia dizer o seguinte: as famílias devem estar predispostas à mudança.
predispostas a novos aprendizados, predispostas a novas ideias. E as famílias devem começar a compreender que não precisam esforçar, não precisam obrigar, não precisam fazer com que as pessoas sigam os princípios culturais que às vezes não agradam a essas pessoas, porque há muita gente que anda a reboque só porque era assim no passado e temos que continuar neste princípio e não podemos mudar. Eu acho que o contexto atual nos obriga mesmo a sermos pessoas mais para frente, mais evoluídas, quer homens, quer mulheres. Homens é a missão de amar as esposas, não com ditadura, mas com moderação, e permitir que as mulheres também tenham espaço, tenham voz e tenham uma decisão final naquilo que vai ser a gestão do próprio lar, porque infelizmente o real ainda é muito distante do ideal. Yeah. Obrigado. Obrigada a nós por terem vindo aos dois. Obrigada. Voltem. E será um prazer para nós termos aqui outra vez com outros temas, outras abordagens e, claro está, com o vosso ponto de vista que é sempre muito real, né? Obrigada. Ponto final à edição de hoje, dizer que conversamos hoje sobre a decisão de filhos, quantos filhos deve ter ou não o casal, mas relembrar que a decisão foi consensual, de que antes de falar sobre o número de filhos é fundamental que se envolva amor, respeito, diálogo, planeamento e, sobretudo, entendimento mútuo. Conversei hoje com Aldino Jamba Pascoal, que é professor, e também com Núria de Souza. A Núria é pedagoga. Nós voltamos a estar juntos a próxima semana com mais um tema e com outros convidados. Até lá, fico bem. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.